Que tal um pãozinho de queijo depois da nossa aula de biologia? Olá, amigos! Nós estamos na nossa terceira aula de biologia. Lembrando que todo o conteúdo também se encontra no Aplix do teu segundo bimestre, ok? Então, vamos para mais uma aula. Vamos fazer uma pequena e rápida revisão do que a gente já aprendeu sobre célula, ok? Bom, nós sabemos que a célula ela é a menor unidade funcional de todo ser vivo. Isso quer dizer que não existe nada no seu corpo menor do que uma célula, ok? Quando você olha esse desenho ao lado, lembre, nem todas as células têm a mesma forma. Ao contrário, existem inúmeras formas diferentes de célula, ok? Quando nós olhamos o número de célula, nós podemos separar os seres vivos em dois grupos. Os unicelulares, aqueles que possuem apenas uma célula, e os pluricelulares, como nós, que possuímos milhares de células. Quando nós olhamos a célula, nós sabemos que a célula tem três estruturas básicas. Isso quer dizer, todas as células possuem essas três estruturas. Não interessa se é célula animal, se é célula vegetal, se é célula de uma bactéria, mas essas estruturas estarão presentes na célula. Qual é? A primeira estrutura é a que nós chamamos de membrana plasmática. Seria todo esse envoltório cinza na minha célula. E o que ela faz? Ela dá o limite à célula, ela dá a forma para a célula. E é através da membrana plasmática que as substâncias entram e saem da célula. Então, a membrana plasmática é uma camada muito importante em todas as células. A segunda estrutura é o que nós chamamos de citoplasma. Citoplasma seria toda essa parte meio amarelada da célula, na parte de dentro, como se fosse o piso da célula. E esse material é um material gelatinoso. Quer dizer, ele é um material que permite que a célula tenha uma flexibilidade. Por isso, você pode aí, agora nesse momento, apertar as suas mãos, apertar as células da sua pele e ver que elas se dobram. Se não houvesse esse material gelatinoso, nós seríamos totalmente rígidos. Mas esse citoplasma está presente em todas as células. A terceira estrutura é o material genético da célula. Quer dizer, aquele material que foi passado através de gerações. É esse material genético que determina qual é a forma da célula e para que essa célula vai servir. Qual é a função dela? É o material genético que vai determinar se essa célula é de um vegetal, se ela é de um animal ou se ela é de uma bactéria, ok? Esse material genético seria esta bolinha que está ali e que em alguns seres pode ser DNA ou em outros seres RNA. Bom, a célula, ela é dita como a menor, quer dizer, não tem parte menor do que ela, e ela é funcional. Bom, se ela é funcional, é sinal de que ela funciona. Mas para que ela funcione, já que ela é microscópica, as estruturas que ela tem que ser muito pequenininhas dentro dela. Por isso, os órgãos da célula são chamados de organelas. E o que nós vamos ver agora são algumas organelas principais das células. E quais são essas organelas? A primeira organela é a chamada mitocôndria. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é a organela que produz energia para a célula. E como é que é essa energia, professora? Essa energia é produzida na célula através do que a gente se alimenta, principalmente da glicose. E o que é interessante é que a mitocôndria, ela pode se reproduzir sozinha. Isso quer dizer que se você fizer atividades físicas, ela vai se duplicando sozinha. Por quê? Porque você precisa de muita energia. Ah, mas você parou a sua atividade física. Se parou, essas células vão ser eliminadas do seu organismo, ok? Então,
Existem pessoas que têm mais mitocôndrias do que outra, depende das suas atividades físicas. E ela vai produzir energia de que forma? A energia é na forma de adenosina trifosfato, ou o chamado ATP, ok? Bom, quais são as outras organelas? Nós temos o complexo de Golgi, que é essa estrutura aqui toda cheia de emaranhados. E qual a importância desse complexo de Golgi? Ele armazena e vai exportar substâncias. Então, ele armazena substâncias que a célula precisa e coloca para fora substâncias que a célula não precisa, ok? Qual é a outra organela? A outra organela se chama retículo endoplasmático. E é este emaranhado de voltinhas, que está esse labirinto que existe ali perto do núcleo. Esse retículo endoplasmático ele pode ser de dois modos. Ele pode ser liso, e quando ele é liso, ele forma lipídios, ele forma as gorduras necessárias do nosso corpo. Ou ele pode ser rugoso, e quando ele é rugoso, ele forma as proteínas. Professora, quando que o retículo endoplasmático é rugoso? Quando ele possui bolinhas, grãozinhos de ribossomos. Você veja no desenho que existe um monte de bolinhas soltas dentro do citoplasma. Existem também bolinhas agarradas no retículo endoplasmático. São esses ribossomos que são responsáveis por produzir as proteínas. Proteínas do teu cabelo, proteínas da tua pele, proteínas da sua unha, proteínas para os seus ossos, todas as proteínas do nosso corpo. Então, vai ser o retículo endoplasmático rugoso que vai produzir essas proteínas. Okay? A nossa outra organela é chamada de centríolos. E para que servem os centríolos? Os centríolos são esses canudinhos que estão aqui na nossa célula. E eles servem para que esses centríolos? Primeiro, eles servem para a divisão celular. Nós vamos ver que a nossa célula ela se divide e nós vamos aprender a importância do centríolo nessa divisão. A outra importância é que ele forma cílios. Não são os cílios dos nossos olhos, são os cílios das células, tá? E qual a importância desses cílios? Esse movimento dos cílios afasta determinados micro-organismos, poeiras. Por exemplo, quando nós olhamos a nossa célula, nós vamos observar também que os centríolos ajudam na formação de flagelos. E o que são flagelos? São rabinhos, são caudas que algumas células vão possuir. Vamos observar um detalhe dos cílios. Por exemplo, você imagina que célula é essa? Não? Essa é a parte de dentro do seu ouvido. E todos esses pelinhos para cima são cílios. E você sabia que você só ouve porque você tem esses cílios? O som, o ar que vem trazendo o som, ele bate nesses cílios e isso há uma repercussão dentro de você. Então, esses cílios são formados pelos centríolos. Aí, os flagelos, professora? Flagelos nós temos como grande exemplo o espermatozoide, aonde ele tem este rabinho, esta cauda, que é chamado de flagelo, para que ele então possa se deslocar por dentro do corpo feminino em busca do óvulo. A outra organela que nós possuímos é o lisossomos. E o que são os lisossomos? Lisossomos é a organela responsável pela digestão celular. Então, a célula ingere substâncias e ela digere essas substâncias. E quem faz isso são os lisossomos. Quando nós observamos a organela, nós vemos ali dentro, aquela bolinha, o DNA, quer dizer, é o material genético. Em muitas células, esse material genético é protegido pelo núcleo. Toda essa camada azul em volta é uma membrana chamada carioteca. E esta membrana envolve o nosso DNA. E esse núcleo, protegendo o material, ele divide os seres vivos em dois grandes grupos. Por exemplo, os procariontes são grupos de seres vivos que não possuem o DNA. E eucariontes
São os grupos de seres vivos que possuem esse núcleo, essa proteção. Ok? Então, até a nossa próxima.